Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço à minha amada igreja, a Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá, e a todos aqui que estão nos vendo, todos que estão nos ouvindo, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje, 31/5, último dia do mês de maio, onde nós estivemos abordando sobre o assunto sobre família. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre este tema maravilhoso que nós estivemos abordando a todo tempo, finalizando as nossas mensagens nesse tema. E quero compartilhar com você aqui no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5, nós vamos fazer a leitura. Mas todo o capítulo 13 vai trazer a narrativa de um casal que tinha um relacionamento saudável. E nós vamos falar sobre isso hoje para finalizar a nossa lição, as nossas mensagens sobre família, que é falar sobre um lar saudável. Vamos ver aqui algumas atitudes, algumas características de um lar saudável, vendo aqui na vida de Manoá e sua esposa, que foram pais de Sansão, aonde eles receberam a orientação do Senhor para cuidar do seu filho, mas acima de tudo nós vamos ver o comportamento, como eles viviam dentro do seu lar, dentro da sua casa. Vamos ler o texto que diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filhos teus. Então, somente aqui a leitura, conforme nós fomos falando, nós vamos apontando as lições que nós vamos tirar sobre este lar que tinha um relacionamento saudável. Mas eu quero, antes disso, orar pela sua vida e pela sua família. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, mais uma vez colocamos as nossas vidas diante do Senhor, mais uma vez colocamos a nossa família, para que o Senhor esteja abençoando, para que o Senhor esteja guardando, orientando, fortalecendo, dando ao Senhor todo o crescimento, também a restauração que precisa, a renovação. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que vamos ouvir neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Como o texto aqui nos aponta, o livro de Juízes fala sobre os juízes que Deus levantava, porque nessa época não tinha reis ainda, então a maneira que Deus usou para conduzir, para direcionar o seu povo, é sempre levantando juízes. E aqui vemos que o povo fez o que era mal perante o Senhor, então durante 40 anos
Deus permitiu que eles ficassem debaixo da mão dos filisteus. E depois desse tempo, Deus visitou um homem, né, de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, e ele tinha a sua mulher, que era estéril, não tinha nenhum filho. Então Deus usa esse casal para que através dele viesse a nascer o Sansão, e esse seria um juiz que libertaria o povo ali das mãos dos filisteus. E aqui nós podemos perceber no nosso texto que o Senhor, ele pode mudar a situação da nossa vida, a situação do nosso lar, a situação que nós estamos passando. A situação aqui, nós podemos ver as duas situações que nós podemos perceber. Primeiro, o povo estava sob a mão dos filisteus, deste povo que estava castigando o povo de Deus, e diz por 40 anos. E não somente essa situação, mas diz também aqui que a situação dentro da família de Manoá, desse homem e dessa mulher, que eles não podiam ter filho porque a esposa era estéril. Então Deus aqui mostra o seu poder para mudar a situação que você está passando dentro da sua casa, dentro da sua família, ou até na sua vida também. E aqui o Senhor então vem ao encontro dessa mulher, e a palavra de Deus nos diz que esse anjo do Senhor apareceu, uma teofania, a aparição da segunda pessoa da Trindade, o Cristo pré-encarnado, e diz que começou a passar então orientações para essa mulher, aparecendo, dizendo o estado dela, que ele ia mudar a situação dela, e ele começa a dizer que é para que ela pudesse guardar de beber vinho forte, não comer coisa imunda, porque ela viria conceber ao filho, e nem passaria navalha na cabeça desse menino, porque esse menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e que livraria o povo de Deus. E vemos que foi isso que de fato aconteceu ao longo do texto. Então esse era o quadro que nós podemos perceber aqui. O povo estava sob o domínio dos filisteus por 40 anos, essa mulher não podia ter filho, e o Senhor então aparece e promete que ela teria este filho, que ela ia conceber, mudando a situação deste lar, concedendo essa bênção, concedendo esse filho dentro desse lar. Mas esse casal, ele já mostra aqui um relacionamento saudável, um lar saudável. Quando nós falamos de lar, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de harmonia, nós estamos falando de algo maravilhoso que tem que acontecer dentro do nosso lar. Fala de um ajuntamento. E esse casal nos demonstra esse ajuntamento, essa harmonia e outras coisas mais. E a partir do versículo 6, nós podemos perceber aqui, começa então a mostrar que dentro deste lar havia um relacionamento saudável. Diz que a mulher vai ter o encontro do seu marido, Manoá, e começa a dialogar, conversar com ele a respeito do acontecimento. Então nós vemos aqui a primeira lição dentro de um lar saudável, que é exatamente o diálogo. Olha o que diz a mulher no versículo 6. Então a mulher foi até o seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisas imundas, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, percebe aqui que aquilo que ela foi orientada por aquele anjo, ela passa para o seu marido, ela conversa com o seu marido, ela vai dialogar com o seu marido, passando todas as coisas que aquele anjo falou, e o seu marido atento, ouvindo o que a sua mulher estava passando para ele. E vemos aqui o comportamento de Manoá, que não foi um comportamento de duvidar, não foi um comportamento de crítica, não foi um comportamento dizendo que ela estava mentindo, que era coisa da cabeça dele, de forma nenhuma. Vemos aqui a outra lição que nós podemos tirar dentro do relacionamento saudável. Além de ter um diálogo, além de ter uma conversa saudável, como nós vemos aqui, relatando tudo aquilo que acontece fora, tudo aquilo que acontece dentro, expondo os sentimentos. Então isso nos dá a ideia de um lar saudável, onde há diálogo, onde há comunicação, onde a pessoa pode se expressar. E então Manoá, ele confia na sua esposa. Ele não vai de forma nenhuma desmerecer nada daquilo que a sua esposa estava falando. Até mesmo porque ele sabia que ela era estéril
e, e a sua esposa não ia brincar com uma coisa tão séria assim. Então, nesse momento, ele confia na sua esposa. Até mesmo no versículo 8, nós podemos ver que esse lar é saudável porque existe essa confiança. E diz assim a palavra de Deus: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então, ele acredita, ele confia nas palavras da sua esposa, da sua mulher. Então, ele dá crédito, e a sua oração é essa oração que nós pais precisamos fazer sempre também em favor dos nossos filhos, nos ensinar a como devemos conduzir os nossos filhos. Ah, Senhor, venha mais outra vez. Então ele não está duvidando da sua esposa, ele está confiando na sua esposa, porque tem um relacionamento saudável. E vemos também que dentro do relacionamento saudável tem uma vida de oração. A partir do momento que ele ouve essa notícia, ele ouve este acontecimento da sua esposa, ele se dirige para orar, ele se dirige para se colocar na presença do Senhor, para que venha mais uma outra vez e agora também diga a forma que esse menino deve ser criado, da maneira que ele deve ser criado, porque aqui nós vimos que o Senhor deu orientação para a mulher, como ela deveria se prevenir, como ela deveria se guardar, mas agora ele pede para que o Senhor, da mesma maneira, oriente a eles como deveria cuidar desse menino. Então que na nossa vida também, no nosso lar, tenha essa conduta, que possamos orar, colocar a nossa vida, colocar a vida dos nossos filhos, orando pela família, pedindo para que o Senhor dê sabedoria, para que conduza em tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós necessitamos, para que as bênçãos de Deus caia sobre a nossa vida. O versículo 9 diz assim: Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Então a voz de Manoá, a oração de Manoá foi ouvida. O anjo apareceu, mas apareceu mais uma vez aquela mulher, e aquela mulher então sai correndo em busca do seu marido, para que seu marido também encontre esse homem, e assim aconteceu, como nos diz o texto. E aí no versículo 11 vai acontecer outra coisa interessante de um relacionamento saudável, de um lar saudável, que diz exatamente que este lar é um lar que crê na provisão de Deus. Olha o que diz, versículo 11: então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem que lhe disse: és tu o que falastes a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprires as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então, a partir desse momento aqui, Manoá, ele vai fazer essa pergunta, a pergunta se de fato era aquele homem que disseste à mulher todas as palavras, e ele diz: eu sou. E quando fala eu sou aqui, é o Deus da aliança, é o nosso Jeová, nosso Iavé, né? Jeová já é um termo aportuguesado, mas o Iavé, aquele que é o Deus da aliança, o Deus da nossa provisão, é o Deus que nos sustenta, é o Deus completo, é o Deus imutável, a natureza absoluta, majestosa. Então aqui é o nosso Deus se mostrando dessa maneira, e até no Novo Testamento nós vamos perceber esse eu sou, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Então ali, eu sou a luz do mundo, Cristo mostrando que ele é suficiente, ele é o eu sou, ele é o autoexistente, ele é suficiente, ele é o Deus da nossa provisão. Então nesse momento, este lá aqui está crendo no Deus da provisão, que Deus vai prover todas as coisas para cuidar desse menino. Até mesmo, como diz, quando se cumprir esta palavra, qual será o modo de viver do menino do seu serviço? Ou seja, eles estão pedindo que o Senhor providencie todas as coisas, ensine, direcione, para que eles venham ali direcionar a vida dessa criança, a vida desse menino, crendo na provisão de Deus. E isso nos leva agora para o outro ensino desse lar saudável, que está no versículo 13, que diz: respondeu ao anjo:
guarda-se a tua mulher e de tudo quanto eu lhe disser. Versículo 14. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Então aqui esse lar saudável também obedece à orientação do Senhor. Ele não somente crê na provisão do Senhor, mas é um lar que obedece à orientação do Senhor. E eles obedeceram essa orientação do Senhor. Eles guardaram isso no coração. E eles manifestaram isso dentro do seu lar, como já vinham manifestando que eles criam no Senhor, eles obedeciam ao Senhor, eles confiavam no Senhor, eles tinham temor a esse Deus. Então por isso que eles obedeciam à orientação do Senhor. E para finalizar aqui, nós temos a outra lição maravilhosa, e é uma das lições que nós precisamos praticar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para ter um relacionamento saudável, que é exatamente um lar de adoração. Nós percebemos a partir do versículo 17, nós vemos aqui que Manoá pergunta ao Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que me perguntas assim? Pelo meu nome que é maravilhoso. Versículo 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e a sua mulher estava observando. Então aqui nesse momento, esses dois servos do Senhor, amados aqui, eles têm uma conduta e um procedimento diante de tudo aquilo que estava acontecendo, adorar e louvar o nome do Senhor. E esse anjo do Senhor, ele recebeu essa adoração porque de fato ele era o Senhor, ele era Deus, ele era o Senhor. E quando o versículo 20 diz que quando sucedeu que subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela e vendo Manoá e essa mulher caíram com o rosto em terra, porque o versículo aqui continua, porque diz, olha, vimos a Deus, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Mas nesse momento houve uma adoração, houve um louvor a Deus por tudo aquilo que Deus fez dentro desse lar. Este lar era um lar saudável, porque existia adoração. Eles adoravam o Senhor, eles se prostravam diante do Senhor, eles dependiam do Senhor, eles reconheciam as suas limitações, e por isso que eles se colocavam na mão do Todo-Poderoso e rendia toda a honra e toda a glória a esse Deus maravilhoso. Que o nosso lar também seja assim. Que o nosso lar seja um lugar de adoração, de louvor, de render graça ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua fidelidade dura para sempre. Então nós vemos aqui alguns pontos que falam sobre um lar saudável, que deve ter oração, diálogo, confiança, obediência à provisão do Senhor, obediência à orientação do Senhor e também ter a adoração. Que Deus abençoe, que isso sirva para abençoar a sua família, a minha família, e que tenhamos isso dentro do nosso lar, que assim nós teremos um lar saudável. Até a próxima. Amém.